Oi galera, sejam bem-vindos, esse é o canal Desenvolvedor ServiceNow e eu sou o Guilherme. Essa é uma parte 2 do vídeo de UI Policies e nós vamos continuar trabalhando nelas e resolvendo alguns problemas relacionados. Mas antes eu queria pedir para vocês, por favor, para se inscreverem no canal e deixar seu like. Vamos lá continuar? Bom, como nós vimos, nós tivemos um problema lá na UI Policy, né? A gente acaba selecionando uma opção e acabam ficando as outras opções que não deveriam aparecer, certo? Então ele acaba trazendo outras coisas que não deveriam estar aparecendo. Até porque a gente fez 4 policies no total, né? Uma para cada opção e uma para deixar todos os campos invisíveis. Mas isso acaba não acontecendo, tá bom? Isso é muito comum de acontecer, tá? Com catálogos que tem várias escolhas. Mas a melhor maneira de resolver que eu vi até hoje é por código. Dá para criar várias UI policies para resolver esses problemas específicos? Então, por exemplo, vamos supor aqui, a gente selecionou e está vendo que aqui está aparecendo esses três, né? Então dá para chegar lá na UI Policy, opção 1, e colocar para tornar invisível esses três campos? Dá também. Vai acabar gerando outros problemas, tá? E não vai funcionar sempre, às vezes vai aparecer algum erro. Então a melhor maneira que eu vejo que eu resolvi esses problemas até hoje é por código. E hoje a gente vai aprender a fazer um código perfeito para resolver e vai aparecer só os campos que a gente quer, quando a gente quer, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos apagar todas as hipóteses que a gente fez, porque elas não importam mais, tá? Bom, gente, e como que a gente vai fazer para resolver esse problema? Vamos criar um client script, tá bom? Dá para fazer a mesma coisa por UI Policy? Dá sim. Se eu vim aqui, dar um new, né? E utilizar a parte de scripts das UI Policies, então eu uso essa opção aqui de Run Scripts e uso aqui a API GForm. Dá para mim fazer? Dá também, tá? Só que, na minha visão, se você usar um client script, ele ajuda você a se organizar melhor. Você sabe que o controle dos campos do catálogo estão todos num lugar só. Isso facilita aí na hora de você se organizar, resolver os problemas, né? E ainda assim aqui você teria que criar várias UI policies, ainda teriam que ser 4, tá? Então ficariam 4 coisas para você ter que achar. Ctrl aqui no client script, você vai criar um client script que vai fazer o controle de todos esses campos. Então facilita, tá? Eu já deixei ele aqui pronto, porque dá um pouco de trabalho para escrever, tá bom? Mas eu vou explicar passo a passo do que eu fiz para vocês. Então vamos lá? Deixa eu abrir ele aqui. Tá bom? Eu coloquei ele como controle de campos, tá? Esse é o nome dele. E o tipo dele, o restante aqui veio tudo como padrão, né? Só coloquei o tipo de UI para all, só mudei isso daqui. E coloquei ele aqui como sendo onChange, ou seja, quando um campo mudar, né? O client script onChange é quando acontece a mudança do campo. E o campo que eu vou controlar, a variável name, é o opção, igual a gente fez lá na condição da UI Policy, mesma coisa. Vou explicar essa parte do código do início depois, tá bom? Então vamos aqui, ó. O que eu estou pegando? A function onChange, ela tem o new value, ou seja, quando você altera o campo aqui, né? Quando você faz a alteração aqui no catálogo, existe o valor novo que você selecionou. Então, quando esse valor novo entrar, ou seja, quando o valor teste 1 entrar, eu quero que ele vai rodar uma função que eu vou explicar acima para vocês, mas eu vou fazer exatamente o que eu estava fazendo nas UI Policies. Eu vou usar a API GForm para tornar os campos mandatórios. Então, só para mostrar para vocês, o ServiceNow tem essa API, né? A GForm, ela tem um monte de opções para manipular os campos no front-end, tá? É como se fosse a manipulação do DOM, por assim dizer, né? Semelhante, mas ele faz outras coisas também. Então, consigo colocar mensagem de erro, mensagem de informação, limpar o campo, enfim. E consigo fazer os 3 principais. Tornar o campo obrigatório, somente leitura e tirar a visibilidade e colocar a visibilidade, tá bom? Como que eu uso essa API? Então tá aqui basicamente a regra dela, né? Pro caso de mandatório. Então eu coloco gform, ponto tornar mandatório, né? Set mandatory, nome da variável e true. Se eu quero fazer o contrário, não colocar ele como mandatório, eu coloco aqui como false, tá? É bem simples, nada super complexo. E aqui eu estou fazendo um if, né? Quando esse novo valor
Da onde vem esse novo valor? Direto desse controle aqui do ClientScript, que eu já fiz aqui, ó, o onChange, tá? Então ele já dá uma função para mim pronta, que tem o valor antigo e o novo valor, tá? E eu posso usar outras funções aqui, como tá carregando, é de controle também. Mas eu quero usar o novo valor. Quando o novo valor alterar, eu quero tornar 3 campos como sendo obrigatório, tá? E basicamente eu vou fazer isso para todos os 3 campos, igual eu falei lá anteriormente. O teste 1, o teste 2 e o teste 3. Mas isso vai gerar um problema. Vamos ver aqui, ó. Eu vou até limitar as tratativas aqui, ó, só para vocês verem. Eu vou colocar como anotação as tratativas. Tá bom? Deixar como comentar todas elas. Vamos salvar aqui, ó. Vamos carregar lá. Tá, então a gente tem alguns problemas, né? Se a gente colocar os ifs aqui, selecionando os campos e tornando eles mandatórios. Que é basicamente os mesmos problemas que a gente tem na Web Policy, tá? Quando a gente fez daquela maneira, ficou com esses problemas. Primeiro problema, os campos estão aparecendo, certo? Então não quero que apareçam. Segundo, quando eu seleciono um, ele torna esses 3 obrigatórios. Selecionei o 2, ficou todos obrigatórios. Selecionei o 3, não faz sentido porque já estavam todos obrigatórios anteriormente. Então, existe um problema, né? Que o campo, quando ele é mandatório, ele não só tem a propriedade mandatória, ele tem 2 propriedades: ser mandatório e ser visível. Quando eu deixo de tirar uma das propriedades, ele acaba bugando aqui no front-end. Então eu sempre tenho que tirar as 2 propriedades do campo para ele desaparecer totalmente. A obrigatoriedade dele e a visibilidade dele. Tem que acabar com isso. Como que eu fiz para acabar com isso? Então, eu criei uma função que basicamente pega todos os campos aqui, ó. Deixa eu tirar até a anotação dela. Ela pega todos os campos que existem no formulário e coloca eles todos como false para obrigatório e false na visibilidade. Então, como se eu tivesse zerado o formulário ali. A primeira coisa que eu faço nesse código é zerar. Por quê? Porque eu não quero que nenhum campo apareça, né, logo de cara. Que é o que acontece quando a gente abre aqui o formulário. A gente abriu o formulário, todos os campos aqui estão aparecendo. Eu não quero que isso aconteça. Então eu vou usar a função a primeira vez para apagar de cara todos os campos, tá? Depois, eu vou usar a função toda vez quando ele entrar no if. Então, quando ele entrar nesse if, ele já vai ter apagado todos e vai deixar 3 mandatórios. Quando ele entrar nesse outro else if, né, ele vai apagar todos, deixar só esses 3 como mandatórios. E o terceiro, a mesma coisa, tá bom? É um código bem simples, ele é um pouquinho extenso, tá? Mas é simples. E aqui dentro desse ClientScript, eu vou resolver todos os problemas de controle dos campos, tá? Referindo a uma variável específica que é de opção, tá? Se você tiver mais de uma variável que faz jogos com os campos, né? Torna visível, tira, põe, então você tem que fazer uma para cada campo. Isso diminui a quantidade de web policies, fica bem mais organizado e facilita aí na hora de fazer manutenções, na minha visão. Agora, quando você tem 40 web policies, 50 web policies, né? E pode acontecer, é super normal, num formulário bem gigante, você vai ter muitos problemas e você não vai achar exatamente onde está o problema. Aí por código facilita. Aqui nunca vai ter nenhum erro, por quê? Porque basicamente eu estou zerando todos os campos, toda vez que a pessoa seleciona um. Então todos os campos estão sendo zerados, eles começam do zero aqui e coloca 3 como mandatórios. Vamos ver como vai ficar? Deixa eu dar um save aqui. Tá vendo? Nenhum campo aparece. Vou selecionar a opção número 1. O 1.1, 2 e 1.3 apareceu. Opção número 2. Apareceu só os da opção número 2 e a opção número 3, o alternado, né? Apareceu 1.1, 1.3 e o 2.2. Do jeito que a gente queria o comportamento, né, gente? Então, funciona. Se eu vir para o none, apaga tudo. Se eu selecionar direto 2, se eu selecionar o none, depois o 3, não vai dar nenhum problema, porque todos os campos estão sendo esvaziados e recriados ali como obrigatórios de novo, tá bom? Era isso que eu quis mostrar para vocês. É muito comum ter esse tipo de problema no catálogo, tá? Super, super comum. E a melhor maneira aí de você controlar e depois fazer manutenções nisso,
que acontece muito, né? Você cria um catálogo, a pessoa coloca várias regras, depois passa um tempo, vai colocar mais 15 campos e quer fazer todo esse jogo de campos. Então você já sabe onde está e já consegue controlar ali no client script só por cada variável, tá? Faz esse controle. Se você precisar só colocar 3 campos como obrigatório, não tem uma grande quantidade de campos, melhor coisa o WebPolicy, tá? Mas se você precisa fazer um jogo com vários campos assim, no formulário, a melhor opção é o client script. Bom, gente, muito obrigado por assistir o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Meu conselho é sobre esse vídeo, não tenham medo de usar scripts, tá? Faz parte do jogo, e quem sabe usar bem scripts sempre se diferencia da ferramenta. Tem certos problemas que são mais facilitados e resolvidos mais rápido se você utilizar scripts, como é esse caso, né? Então, tentem aprender. O GeoForm é um dos scripts que você precisa saber bem para controlar aí as informações de front-end, mas tem outros, o GetUser, né? O GS GetUser, por exemplo, para ganhar informações do usuário, enfim. Tem os scripts de BR, Glide Record, Glide Ajax e assim por diante. Não se esqueça, dê o like no vídeo e se inscreva no canal. Um abraço!